Olá, gente, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Hoje nós vamos continuar, a falar um pouquinho sobre a questão da castidade, como a gente já vinha falando, que no nosso vídeo, as 10 vantagens sobre a castidade, ali a gente viu todas as vantagens e toda a beleza de se viver essa virtude, todos os frutos para a nossa vida, como que ela é realmente uma virtude que nos edifica muito na nossa caminhada, aprender a amá-la e a querer viver, essa dimensão também da castidade. Mas para eu viver a castidade e eu ter todos esses frutos, essas vantagens na minha vida, eu também tenho que aprender como vivê-la, porque ela não é algo utópica, etérea, que está no ar, mas realmente uma realidade concreta, que eu tenho que ter os subsídios, as estruturas, as armas para poder enfrentar esse combate. E a gente vai ver um pouquinho neste vídeo, então espero que vocês também fiquem fortes aí e queiram viver com muita garra e determinação essa virtude maravilhosa para a nossa vida. Mas eu tenho que entender que a castidade, ela é uma filosofia de vida. Eu não posso ter um jeitinho brasileiro para viver a castidade. Ou se é casto ou não se é casto. Como nós vimos, castidade é tudo que é puro e pureza é natureza. Então não tem como eu ser metade puro e ter uma parte impura. Não. Ou eu abraço de vez essa filosofia de vida para minha vida, ou então eu não vou conseguir ser casto. É bem categórico mesmo essa virtude. Eu tenho que entender também que a castidade não é algo que se alcança, mas algo que se cresce, Então por isso que ela não é, como nós falamos também, determinada por realidades fixas, mas sim por uma decisão. Então eu sempre posso recomeçar e decidir, não, hoje eu quero viver a castidade, eu quero tomar essa decisão para o resto da minha vida. Esse insight. Eu posso então realmente ver que a castidade não é um objetivo, não é um ponto determinado, mas é algo que sempre a gente está em crescimento e construindo em nós. Lá no parágrafo 2343 do Catecismo fala assim: a castidade conhece leis de crescimento e passa por fases marcadas pela imperfeição, muitas vezes até pelo pecado. O homem virtuoso e casto constrói-se dia a dia com as suas numerosas decisões livres. Por isso, conhece, ama e cumpre o bem moral segundo fases de crescimento. O domínio de si é uma obra de grande fôlego. Nunca poderá considerar-se total e definitivamente adquirido. E a castidade ela tem que ser encarada, portanto, como algo natural da nossa vida, algo que a gente busca crescer e não como uma beatice, como se eu sou um ET, um ser extraterrestre, porque eu busco viver a castidade independente da minha vocação, mas sempre eu tenho que agir com uma naturalidade, como um estilo de vida e assumir essa opção para a minha vida. Em todos os outros setores eu tenho que assumir essa opção. Então, para a gente iniciar as estratégias desse combate que tem na nossa vida, eu separei algumas coisas que eu colhi também na minha caminhada, também de vida e tudo. Então, assim, não é nada completíssimo. Se você souber mais coisas, pode me mandar também para me ajudar na minha edificação. Mas é realmente aquilo que eu vou colhendo da minha própria experiência mesmo e que eu vou tentar partilhar um pouco e espero que ajude, a edificar também a sua vida de castidade. Bom, a primeira é a oração e vida no Espírito Santo. Por quê? Porque a castidade, gente, ela é um fruto do Espírito Santo. Vou puxar aqui o versículo. Lá em Gálatas 5:22 fala assim: ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. E a castidade, ela é filha de quem? Da temperança. Então, realmente, a castidade, ela tem que ter muita vida no Espírito Santo. Então, a gente tem que ter essa convicção de que a castidade é, antes de tudo, uma graça de Deus. Eu posso, sim, ter estratégias de ascese, de querer buscar essa virtude, e é necessário, tá? Precisa, a gente vai ver isso aqui daqui um pouquinho mais. Mas tendo essa convicção de que é uma graça de Deus. E é também o fruto do Espírito Santo. Então sempre, gente, humilhar-se na presença de Deus. Humilhar-se. Quando a gente conseguir vencer uma tentação, dar o mérito totalmente à graça de Deus. E se a gente cair também, saber que
às vezes houve negligência da nossa parte, porque a gente sempre tem que desconfiar de nós mesmos, porque qualquer coisa a gente está caindo no pecado, né? Então desconfie de você, não confie em você, desconfie, porque você tem a concupiscência da carne, você tem as tentações, às vezes até a aprovação mesmo de Deus, né, para te purificar, como no crisol. Então é um combate muito grande. Então assim, desconfie de si e sempre pedindo a Deus essa graça da castidade e o Espírito Santo que gera o seu fruto em nós, para que a gente possa conseguir ter realmente a castidade. Então, essa é a primeira forma da gente conseguir viver a castidade. A segunda forma da gente viver a castidade é a recepção assídua nos sacramentos da Eucaristia e da confissão. A confissão, primeiramente, como já dizia São Felipe Neri, uma tentação revelada já está meio vencida. Então, realmente, sempre estar ligado ao sacramento da confissão. Ter um bom confessor, ou às vezes não precisa ser um confessor fixo, né? Mas que você sempre tenha uma busca frequente da confissão. Porque vamos comparar a nossa alma como um vestido branco, bem bonito. A gente tá com esse vestido. Se a gente fica um dia, uma semana, 15 dias, um mês, o vestido vai se sujando. Ele vai sujar, você tem que lavar. Imagina se ficar 2 meses sem lavar, 1 ano sem lavar, 15 anos sem lavar. Vai ficar totalmente emporcalhado, né? Então a gente também tem que lavar as nossas vestes. E isso se dá no sacramento da confissão. Então se eu não vou com frequência me confessar, meu vestido vai ficar todo emporcalhado, porque a gente peca com muita frequência. Todos os dias nós pecamos, mesmo que a gente não peque gravemente, mas os pecados veniais a gente também tem que confessar, para que a graça santificante nos fortaleça, ela aumente em nós também. E a gente também confessando as nossas tentações, a gente também, igual São Felipe Neri, já está um pouco vencido, já está meio vencido. Então sempre ter essa confissão frequente, né? E lembrando sempre que o padre, gente, ele não vai te julgar. Não precisa ter vergonha do padre e de querer achar o que ele vai pensar de mim, porque ele vai ficar feliz em saber que mais uma alma se reconciliou com Deus, que mais uma alma está em santidade e que a virtude se aperfeiçoa na fraqueza mesmo. É quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Então ter essa confiança também. O padre, ele não absolve em nome dele, em nome de Cristo. Eu te absolvo dos teus pecados, porque na pessoa de Cristo, o padre, ele também se confessa, ele também tem as quedas dele. E assim a gente vai fazendo essa dinâmica na igreja, porque Jesus instituiu assim, né? E a gente pode até depois fazer um vídeo sobre sacramentos mais pra frente. E assim a gente restabelece a graça. E o sacramento da Eucaristia, porque como diz lá, né, em Zacarias 9,17, o trigo fará florescer os jovens e o moço das virgens, né? Porque realmente a Eucaristia é conhecido como o vinho gerador de virgens, né? Ali, né, as espécies e tudo. Porque a Eucaristia é a própria pureza, né? É a força imediata da graça, é o próprio Cristo que vem a auxílio a nós. Então também ter uma recepção assídua no sacramento da Eucaristia nos fortalece muito para viver a castidade. Então assim, inclusive falando um adendo para quem é celibatário ou solteiros, ou aquelas pessoas que ainda estão no período assim de espera, tem uma frequência assim, eu diria quase que diária, né? Eu busco ir à missa todos os dias, porque a Eucaristia é a razão da minha vida, mas também porque isso nos fortalece, estar na caminhada, estar na graça, né? Então, realmente, ter essa recepção assídua dos sacramentos nos ajuda muito a viver a castidade. Então, essa é a segunda forma de como viver essa virtude. A terceira forma de como viver a virtude da castidade é o jejum da imaginação. Principalmente nós mulheres, que temos muito aflorada a nossa imaginação. Então a gente sempre se policiar a não ficar imaginando coisas. Quando vier aquela tentação, sabe, bater assim pra sair, né? Porque os passarinhos, eles podem vir rondar, não tem problema eles virem. Mas você vai decidir se eles vão fazer o ninho na sua cabeça. Então quando vier aqueles maus pensamentos, vai falar show, 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 e termina por ali. Nunca dialogar com a tentação. Nunca dialogar com a tentação. Igual o problema de Eva foi o quê? Porque ela dialogou com a serpente. Se a serpente tivesse chegado, ela já tivesse dado um chega pra lá e já pisado na cabeça da serpente,
ela não teria caído, mas ela foi dialogar, porque a tentação chega, né? E ela vem com uma proposta, aí você vai conversando, ela vai te enredando, e depois já te apresenta o fruto, aí você já vai consente, já dá, né, aquele problema. Então tem muita determinação quando vier as imaginações, cortar mesmo. Antes que é melhor você falar na Sagrada Escritura que é melhor perder o braço, um olho, né? E entrar sem ele para o reino do céu, né? Então imagina mais ainda essa questão. Então é melhor você cortar as imaginações, não ficar se deleitando do que você mesmo se perder no pecado. A terceira forma de viver bastante essa virtude também é uma grande devoção à Imaculada Mãe de Deus, né? A Nossa Senhora Virgem Maria. Ter um contato, uma proximidade muito forte com Nossa Senhora nos ajuda muito. Porque o demônio, ele tem pavor de Nossa Senhora, por ela ser uma criatura e estar acima dos anjos, né? Ela não é deusa, como a gente já falou no curso de Mariologia, que a gente tem lá no canal, completinho, bonitinho, com todos os dogmas. Mas Maria, ela realmente é essa mulher que enfrenta de frente, né, todas as ciladas do mal e nos defende e nos auxilia muito na graça. Então sempre ter uma devoção diária pela Mãe de Deus, principalmente quem já é consagrado, né, recitar o Santo Terço. E quando tiver na tentação e tiver já assim, sabe, num absurdo assim, já muito difícil, reza pelo menos uma Ave Maria. Se você não conseguir, de tão difícil que tá, pelo menos proclama o nome dela, Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por mim, né? Porque o demônio, assim, ele tem pavor do nome de Nossa Senhora. E ela vence muitas situações para nós por ela ser realmente essa mediadora das graças, né? E ela, então, nos ajuda muito nesse caminho. Também tem uma devoção muito grande a São José, que guardou a castidade de Jesus, guardou a castidade de Nossa Senhora. Ele é meu padrinho pessoal. Então, assim, tem uma devoção próxima a São José, que também nos ajuda muito, e principalmente, que eu também sempre falo que é muito importante aos anjos. Devoção aos anjos, principalmente ao anjo da guarda. Quando Jesus estava nas tentações, ele não pecou, né? Jesus, ele nunca experimentou o pecado, mas ele viveu a tentação para nos entender, e Deus enviou o anjo para poder fortalecê-lo. Então também os anjos nos fortalecem, então é muito importante ter esse contato próximo com os anjos que nos ajudam nas tentações e nos guardam de muitos males. Escolha e intenção purificada. Lá no parágrafo 2344 do Catecismo fala assim: a castidade representa uma tarefa eminentemente pessoal, implica também um esforço cultural, porque existe interdependência entre o desenvolvimento da pessoa e o da própria sociedade. Então assim, né, gente, não tem como assim achar que vai conseguir viver a castidade tendo amigos, indo em lugares que você sabe que ali não propicia a virtude da castidade. Então realmente, fugir das ocasiões de pecado. E nós somos resultados daquilo que ouvimos, vemos e amamos. Se a gente não tiver esse esforço cultural para poder querer viver a castidade em todos os setores da minha vida, eu provavelmente não vou conseguir ser casto. Então também assim, questão de amizade. Se você sabe que tem pessoas que não estão comprometidos com a sua castidade, é melhor cortar. Ou então ter uma postura de tal forma que as pessoas identifiquem que você está em outra. Entende? E também os locais de lazer. Não tô falando aqui que a gente tem que agora virar uma bolha e andar com a Bíblia debaixo do braço e não poder fazer nada. Mas se você sabe que você vai em um local que só vai ter música que incita a impureza, que tem pessoas que têm a única finalidade de exercer impureza, você acha que ali é um local para um verdadeiro cristão, uma pessoa que quer ser casta? Existem muitas outras formas de lazer na vida, gente. Não é só isso que o mundo coloca, não, sabe? A gente pode ser feliz, se divertir, estar com os amigos, fazer um happy hour, não sei. Ter um momento de comunhão com as pessoas sem precisar de participar dessas certas coisas. A fuga da ociosidade. Com certeza. Porque a castidade, gente, ela é fruto de uma vida de serviço. Se eu sou uma pessoa que não tenho aonde canalizar essa minha energia, é claro que eu vou ter um problema para conseguir viver a castidade.
Porque a sexualidade é uma energia. E se eu não tenho uma vazão para ela, é claro que ela vai estourar de alguma forma, entende? Então, assim, a gente tem que saber canalizar essa energia. Se for a questão dos casais, ter isso para edificação da família, às vezes dos filhos, não sei. Para quem tá na espera, ter formas também de apostolados também. Quem é celibatário nem precisa de falar nada, que tem que consumir a sua igreja pela missão, então é ali que você vai canalizar também a sua castidade e tudo. E São Boaventura falava assim: quem trabalha é tentado por um demônio só, quem vive ocioso é atacado por uma multidão deles. Então, assim, a gente se comprometer e ter a nossa vida, e principalmente, por exemplo, os casais. Tem que ter essa individualidade também, eu penso muito na questão dos apostolados, né? Não achar que porque casou, então agora vai deixar a igreja de lado, a missão de lado. Também tem que ter os seus apostolados individuais e canalizar também as suas energias para isso. E, gente, vamos aí, porque olha, o nosso tempo tá aí, a gente tem que edificar, evangelizar, tanta coisa que Deus conta conosco, não vamos ficar ocioso, né? E uma coisa que eu quero de coração que aconteça, que no dia do juízo final, Deus abra o seu WhatsApp para todo mundo ver. Para ver totalmente a porcaria que às vezes você fica nesse WhatsApp, sabe? Porque às vezes a internet, ela ajuda muito. Os novos meios sociais, nossa, nos aproxima, eu sou assim, amo muito. Mas tem gente que desvirtua isso, sabe? E fica compartilhando impurezas em WhatsApp, fica compartilhando impurezas em Facebook, sabe? Também não trata de ter um esforço cultural de pureza nas redes sociais. E então, assim, vamos fugir da ociosidade aí, sabe? E trabalhar para o reino, vai visitar doente no hospital que precisa da sua visita, vai ajudar, vai fazer uma pastoral social, vai dar catequese, vai, não sei, entendeu? Numa ONG, na uma pastoral da igreja, não sei, dá seu jeito aí, mas foge da ociosidade. É a mortificação dos sentidos. Esse pra mim é o mais, assim, batata para conseguir viver a castidade. Por que acontece? A gente tem, né, os sentidos. Aqueles sentidos mesmo que a gente aprende na escolinha quando a gente tá criança. Que é a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar, né? 5 sentidos. E com a queda, né, da humanidade e tudo, os nossos sentidos eles foram comprometidos. Não é à toa que depois da queda, né, que foi pelo paladar ali também de Eva e de Adão, né, eles se viram, né, assim, teve uma alteração na visão. E também a audição, que foi pela escuta da tentação também, quando escutaram os passos de Deus, eles ficaram com medo. E também da questão corporal do tato, que eles já quiseram se cobrir. Então, os nossos sentidos foram comprometidos. E pelos sentidos que a gente chega até a nossa alma. É a porta de abertura para a alma. A fé entra pelo ouvido, já fala na Sagrada Escritura, né? Então a gente tem que também ter essa mortificação dos sentidos, porque ela é a academia da nossa alma. Se a gente mortifica os sentidos, a gente consegue ter uma alma mais sarada. Vamos agora ver como trabalhar na mortificação desses sentidos. Vamos ver então a mortificação da vista. Gente, o pensamento está intimamente ligado ao olhar. Por causa dos olhos caiu Davi, caiu Salomão, e quantas almas não se perdem por causa da visão. E a tentação começa pelo olhar. Não foi à toa que também Eva, ela olhou aquele fruto e o cobiçou. E os olhos, né, são as janelas da alma, como nós falamos lá no vídeo das vantagens da castidade. Então não existe isso, abrir só um cadinho, né? Ah, só um cadinho aqui, vou ficar só um cadiquinho, olhar só um cadinho, não sei o quê. Não tem dessa, igual a gente falou, castidade é 880, ou você é casto ou você não é casto. Então ter essa mortificação da vista, principalmente os homens, porque os homens eles são mais visuais. Eles têm uma necessidade de ver mais coisas, por eles serem mais externos, por eles serem mais objetivos, então eles gostam de concretizar, de ver as coisas. E então os homens caem muito pela visão. E as mulheres, assim, também têm um problema às vezes com a questão da visão, mas os homens têm em si mais intensidade. Mas em ambos os sexos tem essa mortificação da vista, ou seja, não vê tudo,
ver as coisas que sabe que é impuro, não olhar para isso. Internet, banca de revista, pessoas na rua, sempre que vê uma situação de pecado ou vê que pode ali ter uma concupiscência pelos olhos, abaixar o rosto, tampar um pouquinho, não ficar fitando a tentação, ter essa mortificação da vista. Isso, assim, é uma coisa que dá muito certo, gente. Principalmente as mulheres também. Se vê, às vezes, né, pessoa assim, mas apessoada e tal, não ficar encarando, né? Mas também a gente não pode também, assim, achar que a gente é agora uma pessoa, assim, né, que, nossa, eu vou pôr um negócio no olho que não vou poder mais ver ninguém, porque não é esse o objetivo. Uma das formas que a gente consegue também filtrar e purificar a vista é contemplar. Sempre a gente vai ver nas mortificações dos sentidos, é sempre canalizar para Deus e nunca fazer daquela situação o fim, mas o meio para chegar a Deus. Então, por exemplo, se você vê um homem bonito, uma mulher bonita, ou uma pessoa assim que te interessou, ou alguma situação de visão que te atrai, você contemplar para Deus e falar: quão graciosa é a vossa morada. Nossa Senhora, se o Senhor é tão... Se uma pessoa pode ser tão graciosa, tão bela assim, o que não será a beleza do céu? Os homens, né? Nossa, se uma menina consegue ser tão bonita, o que não será a graciosidade, a beleza de Nossa Senhora, né? Imagina, né? Então sempre contemplar, porque toda a beleza que existe aqui na terra é fruto dessa beleza que vem já de Deus. Então sempre contemplar, fazer uma oração com isso. E os homens também, por viver essa situação mais difícil pela visão, o que eu dou o conselho é o seguinte: purificar a vista também, né, querido? E não ficar aí martirizando, ai, que mundo cruel, essas mulheres imodestas que não deixam a gente viver a pureza, e olha só, elas esse shortinho, essa calça, esse decote, e eu vou ficar olhando, não vou conseguir ver. Aí coloca toda a culpa pra mulher, mas a culpa é sua, tá? Você que tem que purificar a sua visão, porque tem até aquela conversão, né, de Santa Pelágia, que ela era uma prostituta, estava lá, né, toda seminua, desnuda, e os bispos passaram perto dela e eles falaram: não olha, porque olha só que situação de pecado e não sei o que. E teve um bispo que olhou aquela mulher com profundo amor, porque viu e falou assim: gente, que beleza é isso. Ele chorou de ver a beleza de Deus no corpo dela, mesmo ela estando totalmente imodesta. E através desse olhar desse bispo, essa prostituta, ela se converteu, porque ninguém tinha olhado a ela dessa maneira, e ela foi depois canonizada como uma santa da igreja, Santa Pelágia, né? Então, também, purificar sua vista. Se você vê que tem uma mulher ali que tá imodesta, você não tem que morrer porque ela tá aparecendo ali as coisas, né? Você sabe o que tem debaixo, você sabe o que tem debaixo de mim também. Como eu sei também de você, e todo mundo sabe, gente, porque é uma coisa normal da vida. Mas você não precisa ficar achando que é o fim do mundo, sabe? Tipo, tem que ficar olhando, tem que ficar olhando. Não, purifica o seu olhar e contempla ali a beleza de Deus também. E como a gente purifica o olhar? Tendo mais tempo adorando o Senhor no Santíssimo Sacramento. Ali ele purifica a nossa vista, ele tira, né, as escamas do pecado da nossa alma. Quanto mais um olhar puro eu tenho, mais eu posso ver a pureza também nas pessoas. Então, essa é a primeira forma de mortificar o nosso primeiro sentido, que é a visão. A segunda forma é a mortificação do ouvido. Esse vai mais para as mulheres, porque se os homens são visuais, as mulheres são mais auditivas. E a fé vem pelo ouvido, então também a tentação entra pelo ouvido. Então a gente também saber mortificar essa questão. E eu coloco muito a questão para as mulheres, porque nós somos mulheres, nós somos assim mais emotivas. A gente cria realidades. Quando eu falo audição, seria as emoções, no caso, também como ler coisas na internet. Quantas mulheres às vezes entram em adultério, né, do coração ou até mesmo concreto no casamento, porque tem conversas, namoros virtuais, conversas virtuais, né? E isso também compromete a sua sexualidade. Então, assim, tomar cuidado com isso, né, mulheres? É claro que não precisa também de recusar toda a manifestação de carinho, de amor, porque existem amores na vida. Então, também mortificar isso, de sempre contemplar para Deus também, saber, pô, se uma pessoa ela pode manifestar um carinho assim por mim, o que não é o carinho de Deus, né? O que não é a questão celeste. E com as mulheres também, quando eu falo em leitura, leituras, por exemplo, que a gente sabe que era pegado igual esses 50 tons do capeta, né? Que essas leituras eróticas e que faz as mulheres ficarem imaginando coisas, isso também é pecar contra a castidade, isso compromete também
a sua pureza. Então também mortificar nesse sentido. E lembrando sempre que quem ama dá mais do que palavras, dá a si mesmo. Então também cuidado com o namoro, ou até com a pessoa que você está se envolvendo. Você sabe que esse rapaz ama você, não é pelas palavras que ele te dirige, mas pelas suas atitudes. Então não caia no conto da carochinha, né? Se você sabe que ele fala que você ama, então faz ele provar o seu amor. Quem dá muito tom, gente, é a mulher. O homem pode até ser a cabeça, mas o movimento é dado pelo pescoço da mulher. Então a mulher que dá o tom, sabe? Então ter essa mortificação também da audição. Outra forma de mortificar um sentido também, que esse pra mim é o mais forte de todos os sentidos, a mortificação, e até eu falo desse vídeo como o viver a virtude da castidade, é a mortificação do paladar. Esse assim pra mim é o mais forte, e eu falo como testemunho pessoal mesmo. Há uma relação muito intrínseca entre alimentação e também a sexualidade, por incrível que pareça, porque são as duas formas de manutenção da vida. A sexualidade como a perpetuação da espécie e a alimentação como a manutenção da pessoa. Então há uma relação entre essas duas realidades, uma ponte. Então é engraçadíssimo, você pode puxar o script de uma pessoa pela sua alimentação. Se essa pessoa tem um desequilíbrio afetivo, você vê pela sua alimentação que você tem um desequilíbrio alimentar terrível. Terrível. Por isso que a gente até fala dessas músicas e tal, que é na fossa e enche a cara na bebida, ou as mulheres pegam um pote de sorvete, um pote de brigadeiro e não sei o quê, porque a gente quer suprir essa manutenção de alguma forma, e a gente desloca isso tudo para alimentação. Então uma pessoa que às vezes não tem um controle alimentar, ela possivelmente vai ter um descontrole sexual muito grande. E a gente tem que aprender a parar de manha na alimentação. Isso é uma coisa que mudou assim a minha espiritualidade. Eu poderia ter colocado no vídeo de partilha e não coloquei. Eu aprendi, numa das minhas práticas de penitência, a colocar um pouco mais daquilo que a gente não gosta no prato e a colocar menos daquilo que a gente gosta mais. Para que a gente tenha um gostinho de cruz na nossa refeição. De saber que não sou eu que mando no que eu quero comer, que eu acho gostoso, mas de subjugar o homem velho ao homem novo. Então, assim, sempre na alimentação a gente mortificar um pouco, às vezes tomar um café, às vezes um pouquinho menos de açúcar, ou na batata frita não pôr, às vezes o sal. Alguma coisa que eu tenha esse gosto de cruz mesmo. E é engraçadíssimo, porque eu não gostava de jiló. Nunca gostei. Minha mãe sempre fez bastante aqui, porque meu pai gosta bastante. E eu comecei a comer jiló por penitência. E hoje, assim, eu super gosto de jiló, como sempre. Eu acho uma delícia, assim. E eu amadureci muito a partir do momento que eu parei com a manha na comida, porque eu sempre fui muito chata pra comer. E agora, assim, eu voltei a ter aquele ritmo de jantar, não ficar só comendo lanche à noite. Ter essa alimentação aqui em casa, a gente sempre teve uma alimentação mais regrada, graças a Deus, nunca foi muito descontrolado. Meu pai também, ele sempre foi muito exigente nessa questão de comer na mesa e de comer a salada antes, né, da refeição. Isso tudo nos ajudou, mas mesmo assim eu sempre fui muito chata pra comer. E quando eu parei com essas gracinhas do que, eu não gosto disso, eu só posso comer aquilo que eu acho gostoso, e que não sei o que, e fico com essas manhas, a pessoa nunca amadurece, ela sempre fica imatura. Porque ela acha que o seu paladar sabe, tem que ser só coisa gostosa que ela gosta, o mundo tem que rodar em função do gosto, do paladar e não sei o que. Então, essa é a primeira dica, de ter esse gostinho de cruz nas alimentações e querer ter uma alimentação balanceada. Você pode ver, se você quer começar a ser casto, a primeira coisa que você faz, arruma sua alimentação e você vai ver como isso vai te ajudar a viver a castidade. E a segunda dica também é a volta do jejum semanal. Não fazer jejum só na quaresma. Tem gente que acha que jejum é só na quaresma. Se faz jejum na quaresma, porque eu descobri que muita gente não faz jejum na quaresma, um absurdo, né? Mas fazer jejum pelo menos uma vez por semana. Quem depois for querer crescer na espiritualidade, fazer mais jejuns na semana. Ou pode ser o jejum da igreja, aí depois pode também crescer em outros aspectos, como jejum de líquidos, ou jejum a pão e água, ou jejum completo. Aí você vai vendo de acordo com a sua espiritualidade.
né? Mas não exagera não, vai no seu limite. Por quê? O jejum, gente, é igual fala uma passagem da escritura que eu vou deixar aqui que eu não lembro, que há demônios que só se expulsam com oração e pelo jejum. E o jejum, ele assim, é uma coisa assim que eu quero depois fazer até um estudo sobre o jejum, porque é violentíssimo a ação espiritual em cima do jejum. Então ter o jejum, sabe, semanal mesmo, de alimentação, de regrar a alimentação, e isso também nos ajuda na vida da castidade. Então também querer voltar a ter esse hábito adquirido do jejum. Outra forma também, do outro sentido, é a mortificação do tato. Também saber que eu não ficar muito de manha com o meu tato, mas sempre estando naquela vigília de orar e vigiar. Então, de estar ativo, de não estar adormecido na espiritualidade. Então, como fala São Paulo, né, que terminar na nossa carne a falta dos padecimentos de Cristo. Ter essa adesão à cruz. E as penitências corporais também nos ajudam a estar nessa dinâmica. Então, às vezes, não ficar muito tempo no banho, sabe? Tomar mesmo o banho ali, o que for necessário, não um banho muito quente. Às vezes também não ficar muito tempo na cama de manhã, fazendo hora. Então assim, acordou, tentar despertar. Eu sei que é difícil, pra mim é muito difícil, mas ter essa dinâmica também de não ficar muito tempo na cama deitado. E existem outras formas também de intensificar as penitências corporais. Por exemplo, às vezes tomar um banho frio, né, num dia assim que, vou escolher tomar um banho frio. O legal das penitências é sempre você escolher 5 penitências por dia. 5 assim fixas, depois, né, com as que já vem mesmo da vida. Mas eu tenho que buscar ter uma vida ascética, uma vida de penitência. Tem gente que fala assim, não preciso fazer penitência. Tem que deixar o que Deus mandar, o que vier pela vida. Mas aí quando vê, você vai estar preparado para a guerra? A pessoa que vai para a guerra, ela não faz exercício físico antes, não? A gente tem que estar treinado, né? Sempre subjugar o homem velho. E a penitência, ela nos ajuda nesse sentido. No começo pode ser um pouco assim, um pouco difícil para engrenar, mas depois que se acostuma, vira até um hábito. Né? Várias penitências que nós podemos fazer. O que eu tô falando aqui são dos sentidos, mas tem outras, né? Então, às vezes, poxa, o banho frio às vezes ajuda bastante, né? Porque tem vezes que é só apagando o fogo mesmo, né? Não tem jeito. Aí você toma um banho mais gelado, alguma coisa assim. Existem outras formas que eu acho que eu não vou pôr no vídeo, porque a gente vai ficar escandalizado, mas que não tem nada demais. Aí se vocês quiserem, podem me perguntar pelos comentários que eu vou falando com vocês. Tem também a mortificação do olfato, mas o olfato foi o menos prejudicado de todos os nossos sentidos, né? Apesar de que eu, assim, tenho uma dificuldade com perfumes, assim, eu gosto muito de perfume. E eu tenho uma dificuldade para viver a castidade também quando tem um perfume muito bom. Mas também sempre contemplar para Deus, né? Sempre colocar isso como bom odor de Cristo e tal. Então a questão das tentações é sempre levar mesmo para Deus, né? Bom, a 7ª forma da gente viver a castidade é a guarda do coração. E a gente tem que tomar cuidado, principalmente com, igual Santo Tomás de Aquino fala, quanto mais santas são as pessoas pelas quais sentimos afeição particular, tanto mais devemos nos acautelar, porque o alto apreço que fazemos de sua virtude nos estimula ainda a amá-las. E é muito verdade. Quando a gente vê uma pessoa que ela tem, assim, muito virtuosa, a gente já ama, porque ela é reflexo de Cristo. Então a gente também tem que ter um pouco da guarda do coração nesse sentido, para que não transfira para essa pessoa, às vezes, essa busca que a gente tem de Deus. E também todas as outras pessoas da vida, né? Não fica igual aquela música, vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração, aquela coisa, como se meu coração estivesse de bandeja em bandeja, perguntando quem dá mais, quem dá mais. A gente tem que entrar em conformidade com a nossa solidão inicial. Nós somos sozinhos, nós nascemos sozinhos, vamos morrer sozinhos. Nós temos que entrar em conformidade com essa solidão que nós temos, independente da nossa situação de vida, mesmo se eu sou casada. Eu tenho uma solidão que é ontológica. E se eu tenho uma tentação, rezar bastante pela tentação dessa pessoa, às vezes, que me causa. E eu acho isso muito bacana, nos ajuda muito a purificar isso. Isso me ajudou bastante numa situação que eu vivi. E eu acho que é porque a pessoa precisa de muita oração, porque assim, eu rezo pela pessoa todo dia, ainda rezo por ela, e porque a gente tem que rezar pela tentação também. Então quando vier alguma situação assim, guarda o coração e reza pela pessoa. Uma outra forma também da gente viver a virtude da castidade é o equilíbrio da vida.
nós podemos, assim, né, igual um padre uma vez me fez uma direção espiritual comigo, que a gente pode associar a nossa vida como uma roda de um veículo. Então ali seriam os segmentos, as áreas da minha vida. Então tem a área intelectual, a área emocional, a área espiritual, a área social, várias áreas da nossa vida. E se eu tenho uma área que está desbocando mais do que as outras, a roda não vai ficar redonda, né? E vai ficar totalmente torta, não vai conseguir rodar. Por quê? Tem uma área que está se sobressaindo mais, ou tem uma área que está um pouco menos. Então a gente tem que buscar um equilíbrio em todos os setores da nossa vida. Em todos os setores. E é muito assim, batata também isso, que se uma área da minha vida ela não está em equilíbrio, certamente vai despontar um desequilíbrio na minha luxúria. Ou às vezes na questão da alimentação, como nós falamos, ou também na ira. Vai despontar em alguma outra instância, mas a luxúria, como ela é essa ânsia também, né, nossa sexualidade pela nossa completude, certamente se eu tenho uma área que não está equilibrada na minha vida, vai despontar nessa área da sexualidade. Porque muita gente procura a masturbação não é pelo prazer dele, mas é por frustração, por tédio, por insegurança, por imaturidade afetiva. Ela não se masturba porque ela está afim, mas é porque ela está às vezes com sentimento de fuga. Tantas outras coisas que de outras áreas que não estão bacanas, ela desponta naquilo. E como eu coloquei antes, a questão da alimentação é crucial. Então também buscar alimentar bem, não beber muito café e chás, isso é uma coisa muito importante. A pessoa que bebe muito café, ela vai ter problema para viver a sexualidade. Ou estimulantes. Porque, claro, você está estimulando o teu organismo. Então também dá uma maneirada aí nessas bebidas estimulantes. Tentar dormir bem. Ter um sono regulado, né? Não ficar estendendo para a madrugada, às vezes dormir um pouquinho mais cedo. Dizem que dormir às 10 faz o sono aumentar melhor a qualidade também, né? E acordar mais cedo, mas ter um sono regulado. Ter um exercício físico. É importantíssimo, gente, nós temos exercício físico, porque nós precisamos cuidar do corpo. E assim, a gente tem que aprender a cuidar do nosso corpo, porque é com ele que a gente luta. Se eu tenho um corpo que não tá bem, eu vou ter também, assim, às vezes, uma dificuldade de viver toda a minha espiritualidade. A gente tem que arranjar tempo para poder fazer exercício físico. Ah, é porque eu tenho muita coisa para fazer que eu não dou conta. Dá seu jeito, sabe? Porque não existe falta de tempo, existe falta de organização. Então, principalmente para os celibatários, precisa ter uma vida de esporte, uma vida de atividade física. E não precisa nem de gastar se você tem problema financeiro. Por exemplo, eu tenho que me policiar para fazer exercício físico, sou bastante sedentária, mas eu faço bastante caminhada. E é um momento, às vezes, que eu rezo o terço, quem sabe até o rosário, entendeu? Tentar fazer esses intercâmbios da nossa vida mesmo, mas não deixar o corpo de lado, ele tem que estar em exercício físico. A higienização do corpo, né, gente? Tem que cuidar do corpo também. Ser higiênico, né? Estar bem asseado. Isso também ajuda a gente a viver a castidade. Porque a castidade, ela regula toda a minha afetividade, toda a minha expressão do corpo. Se eu tenho um corpo que não está asseado, ele não tá bem higienizado, limpo, cuidado, eu também vou ficar cada vez assim, mergulhando e não ter esse zelo. Então a gente tem que procurar a querer viver bem e estar bem arrumado e tal, cuidar do nosso corpo. Psicólogo é muito importante, às vezes, se você quiser, um psicólogo que seja cristão, para ele te entender em outros aspectos, igual eu faço psicólogo, e que me ajuda muito. Uma psicóloga que é cristã, que é católica, inclusive, e que ajuda bastante. É claro que ela está em nome da ciência, né? Mas você tem que... A verdade é uma só. Então, mas você tem que ir numa pessoa assim que tem essa veia espiritual, porque tem muita gente que é muito freudiana, né? Então acaba te levando para um local que não é a sua finalidade. Mas é muito bom o psicólogo porque ele vê aquilo que está fora do que você está vendo. Então ele pode te dar novas vertentes, tá por fora, então ele te ajuda. E como eu também coloquei, a direção espiritual. É muito importante que você tenha uma direção com uma pessoa confiável, uma pessoa espiritual que você sabe que essa pessoa não vai te levar para o erro, e em preferência na ordem de direção espiritual são os celibatários, os jovens e os recém-casados.
precisam de direção espiritual mesmo, essas 3 instâncias, mas não que os outros não precisam, precisam também, mas eu acho que esses são os, assim, muito importante ter. E uma pessoa que também comungue do seu carisma, porque, por exemplo, eu tenho um carisma um pouco mais ortodoxo, então às vezes tem algumas realidades que eu tenho um carisma um pouco diferente. Então, assim, ultimamente eu tenho feito direção espiritual com uma monja beneditina. Porque quando eu vou para uma direção espiritual, você espera que o diretor te puxe pra cima, né? Então, assim, eu tenho um carisma muito específico, a questão do véu, outras coisas, assim, que eu fico pensando, será que se eu pedisse direção espiritual para iniciar o véu, essa pessoa me incentivaria ou falaria que estamos em tempos modernos, alguma coisa nesse sentido? Eu também ter esse termômetro. É simplesmente uma questão de linguagem, de carisma só, não é porque um é melhor que o outro. Gente, começou a chover, tá um barulhinho, mas vamos continuar assim mesmo, então ignorem aí esse barulhinho de chuva. E a disciplina na vida, né, gente, como um todo, na verdade. A pontualidade, evitar as negligências, superar a curiosidade, o domínio da língua, lembrando sempre que as virtudes são um combo, elas nunca são isoladas em si mesmas. Então, para viver a virtude da castidade, eu tenho que também viver todas as outras virtudes, porque ela é um emaranhado, né? Não é uma coisa isolada em si. E aí eu vou conseguir viver cada vez mais, né, a pureza e ser uma pessoa casta, poder amar melhor, tanto a mim mesmo como aqueles que a mim vêm, tanto mais a Deus, todas as pessoas. Eu vou crescer muito no amor se eu faço a opção pela castidade. Então é mais ou menos isso, gente, eu quis trazer hoje pra vocês, pra nós, pra gente edificar. Se você conhece outras formas também de viver a castidade que nos ajuda, pode deixar aqui nos comentários pra mim, pra poder também crescer nessa virtude. E também me falem aí se as mulheres também têm dificuldade com a audição, na mortificação, ou dos homens, a visão também. Vamos tentar crescer juntos nessa saga aí rumo ao céu. Se você não conhece o canal, ou conheceu esse vídeo meio de paraquedas, eu te convido a se inscrever nesses links aqui de baixo para você receber os nossos próximos vídeos e acompanhar os nossos estudos, tá certo? E se você gostou, achou que foi bom para você, divulgue para os seus amigos para que mais pessoas conheçam a verdade de Deus, e a verdade nos libertará. Então é isso, gente, um grande beijo para vocês, graça e paz.